não é a aula. Então, essa reunião de hoje é para nós discutirmos um pouquinho esses problemas que vocês tiveram com o produto 1 do TCC, ok? Eu vou fazer uma nova explicação, espero que bem didática, e aí depois nós vamos tirar as dúvidas, ver os problemas de cada um, qual foi a dificuldade, como vocês vão fazer agora os objetivos, a justificativa e a metodologia. Então, esse encontro é justamente para sanar essas dúvidas e esses probleminhas que vocês tiveram com o produto 1, ok? Então, podemos começar ou vocês querem que eu espere mais um pouquinho para ver se algum colega vai aparecer? Posso começar? Depois o colega assiste a gravação, tá? Aí ele assiste a gravação e tira as dúvidas dele, ou entra depois e pega o bonde andando. Então, deixa eu começar, então, a nossa apresentação. Conseguem ver a tela cheia, não é verdade? Então, vamos lá. Eu passei para vocês um template, e eu gostaria que, então, que vocês seguissem a regrazinha lá do nosso template, para que nós fizéssemos o TCC, o projeto de TCC1. Por que esse template é importante? Porque esse é o template do centro universitário, ok? Esse é o template que a direção do centro universitário, ela coloca para que os artigos sejam depositados no repertório, no repositório da biblioteca, ok? E o repositório da biblioteca, ele só aceita trabalhos que estejam no template da faculdade. Então, a intenção é que, a partir de agora, vocês já comecem a trabalhar com esse template e essas normas da BNT. Então, um probleminha que eu percebi é a letra, tá? Você pode utilizar duas letras, ou Times ou Arial, tá bom? É uma ou é a outra. Eu vi muitos trabalhos que começaram com uma letra, depois deixaram o template da forma que estava, colocaram outra letra, não, tá bom? Você vai lá, aperta aquele atalho, né? Ctrl T, e você vai selecionar tudo e você vai escolher uma letra, ou Times ou Arial, ok? Então, você vai colocar ou Times ou Arial. Lá no seu nome, lá em cima, é letra número 12 e o seu nome em caixa alta, ok? Então, o seu nome em caixa alta. O título do seu projeto de pesquisa, que você vai fazer um título provisório, não é assim? Da sua monografia. Então, o título do seu projeto provisório, ele é em letra número 16, ele é em negrito e ele é em caixa baixa, tá bom? Então, por favor, alterem lá no trabalho de vocês. O título do seu projeto de pesquisa, ele é letra 16, não importa se você escolheu letra Times ou letra Arial, desde que tudo seja da mesma letra, tá bom? Ele vai ser letra 16, negrito e caixa baixa. Se o seu tema tiver um subtítulo, aí esse subtítulo vai ser em caixa baixa, sem negrito. Aqui eu trouxe como se faz o sumário, tá? O sumário, o título da sessão, ele vai ser em caixa alta, tá bom? E negritado, tá? Se essa sua sessão, ela se divide em outro tópico, esse tópico vai ser em caixa baixa,
negrito. Se esse subtópico se divide em outros subtópicos, esse outro subtópico, ele é em caixa baixa e sem negrito, tá bom? Vocês vão usar isso, esse tipo de formatação, quando vocês forem fazer a sua fundamentação teórica ou o marco teórico da monografia de vocês. Vocês vão dividir a monografia em tópicos e vocês vão falar sobre isso. Não, nome é caixa alta e não é negrito, tá bom? O nome não é em negrito. Ele é caixa alta sem negrito, tá bom? Lá no corpo do seu texto, você vai escolher a letra. Se você quer a letra Arial ou se você quer a letra Times. Se você optou pela letra Arial, a letra Times ou a letra Arial, não importa, você vai usar sempre a letra 12. Então, a partir do corpo do texto, a sua letra é 12, ok? Exceto para citações diretas. Aqui está falando que a fonte é 10, mas você pode usar fonte ou 10 ou 11. Eu prefiro que você utilize a fonte 11, tá bom? Por quê? Porque lá na nota de rodapé você utiliza a fonte 10. Então, para criar uma distinção, ok? O título do artigo, o título, né, lá em cima é a letra 16, tá bom? Mas no corpo do texto, você vai usar, então, a partir daí, tudo letra 12, exceto para citações diretas longas, que você pode usar a letra fonte número 10 ou a fonte número 11. Eu sugiro que você utilize a fonte número 11, tá bom? No corpo do texto, o seu espaçamento vai ser 1,5. E aí você vai entrar lá na parte de espaçamento e vai ter um antes e o depois. Ali você tem que colocar 0, ok? É 0 antes e 0 depois, ok? O resumo, o abstract, as citações diretas com mais de 3 linhas e as notas de rodapé, elas vão ter espaçamento 1, tá bom? Mas sempre vai ser PT 0 antes e depois, ok? Uma coisa que eu vi, assim, muito, que vocês erraram muito, era o espaçamento do parágrafo. Começa um parágrafo, você precisa fazer. Sabe quando nós estamos escrevendo, nós não colocamos 2 dedinhos assim, ó, para dar o parágrafo? Então, você precisa fazer esse recuo do parágrafo, ok? Não pode esquecer desse recuo de parágrafo. E o papel óbvio é o A4 que nós usamos, e as margens da ABNT já estão configuradas no seu template. Tudo tem que começar, exceto o início do parágrafo, que você dá esse recuo de 1,25, tudo tem que ser na linha da margem, ok? Eu vi que muitas pessoas criaram uma nova margem. Então, além daquela margem que já estava no trabalho, andaram um pouquinho, deram um espaçamento e começaram ali já com meio centímetro. Não. O seu texto, ele tem que, tirando o início do parágrafo, ele tem que seguir a margem de um lado e chegar até o final da margem no outro, ok? Então, você tem que fazer aquela justificativa lá no seu texto, justificar o texto. Então, a margem, ela começa, o seu texto vai ficar grudadinho na margem aqui, exceto a primeira linha, que é a do parágrafo, mas ela fica juntadinho na margem e depois junto lá na outra margem. Então, não tem essa ideia de criar uma nova margem para o seu trabalho, ok? Aí, o que nós tivemos? A delimitação do tema. Gente, a delimitação do tema não é o título do seu trabalho, tá? O título do meu trabalho, por exemplo, pode ser os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Esse pode ser o título do meu trabalho. Mas eu não vou falar de tudo relacionado aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
tá? Na delimitação do tema, eu vou restringir aquele tema para que ele não vire aí um trabalho de doutorado, um livro, tá? Então, eu vou delimitar, eu vou estabelecer limites para esse meu tema. Quais vão ser os limites da minha pesquisa? Aí, o primeiro limite que eu vou analisar é o limite temporal. Eu vou falar desse meu trabalho a partir de quando? Tá? Eu vou falar da Lei Maria da Penha. Então, eu vou tratar da Lei Maria da Penha, então, a partir do momento em que a lei foi criada. Ok, tá? Mas não, eu quero falar de ressocialização. Eu vou falar de ressocialização ad eterno? Vamos lá, né? Nós temos presos desde aqui no Brasil, desde 1532. Então, na verdade, desde 1500, né? Muitos presos vieram com Álvares Cabral nas caravelas, mas não ficaram no Brasil. Então, assim, você vai falar de ressocialização a partir de quando? Tá? Você vai falar de ressocialização a partir de que lei? Às vezes surgiu uma lei nova que vai tratar desse assunto, então você vai abordar a partir daquela lei, tá? Então você precisa criar um lapso temporal para você analisar o seu trabalho. Ó, vou falar de ressocialização. Você vai começar lá em 1500, falando dos presos que vieram para o Brasil e ficaram aqui com os índios, tá bom? Muitos para formar uma colônia, quando os portugueses voltaram de lá, estava tudo morto. É isso que você vai falar? Não, então você precisa estabelecer um tempo. Com relação à ressocialização, também é interessante você falar sobre delimitar com relação a qual crime essa pessoa cometeu. Você vai analisar a ressocialização de quem? Do traficante de drogas? Você vai analisar a ressocialização do agressor da Lei Maria da Penha? Então, você também precisa estabelecer um limite com relação ao crime que aquela pessoa cometeu e como é a ressocialização relacionada àquele crime, ok? Então, você precisa estabelecer um tempo. Então, não é só colocar o título do seu trabalho. Você pode fazer um texto, você pode fazer um parágrafo inteiro, não tem problema. Mas desde que você delimite, você coloque limites no seu trabalho. Então, depois você vai estabelecer o local, onde eu quero analisar esse trabalho. Ah, não, professora, o meu tema é um tema constitucional. Tá, ok, então, num tema constitucional, você não precisa falar do local que você vai aplicar o seu trabalho. Você vai fazer aí faz sentido você não estabelecer um limite local, tá? Ah, professor, mas mesmo se você for fazer um trabalho constitucional, você vai estabelecer um limite, você vai falar de um princípio, você vai falar de uma lei, você vai falar de alguma coisa, você vai limitar, você não vai falar de todos os princípios, ok? Mas eu quero falar de ressocialização, vamos voltar para o tema da ressocialização. Eu quero falar sobre Lei Maria da Penha. Ótimo, Lei Maria da Penha. Então, você vai estabelecer um limite temporal, a partir da Lei Maria da Penha. Ótimo, então, a partir daquele momento, você vai analisar a Lei Maria da Penha. Mas você quer o que dentro da Lei Maria da Penha? A ressocialização do agressor, ok? Beleza, você vai falar de todos os agressores do Brasil, você pode até citar dados relacionados aos agressores no Brasil, você pode citar, mas esse não é o foco do seu trabalho. Senão você vai ter que começar a analisar caso por caso. Você pode também restringir o seu trabalho a um determinado local. Como funciona a ressocialização do agressor na Lei Maria da Penha aqui no DF? Tá? Ou não, professor, eu quero restringir ainda mais. Eu quero usar aquele programa que o Fórum do Gama e o Fórum da Santa Maria fazem com o agressor. Então, olha, eu estou limitando ainda mais esse meu trabalho. Então, agora eu vou falar no Gama ou eu vou falar em Santa Maria.
Vou falar desse projeto que existe de ressocialização do agressor aqui no Fórum do Gama, tá bom? Ou lá no Fórum de Santa Maria. Então, você precisa estabelecer um local para a análise do seu trabalho. Outra coisa que é interessante é você também tratar de um caso específico, ok? Às vezes é uma decisão que saiu, é uma decisão interessante, você conhece, você tem acesso a um ou outro caso que você consegue analisar, e aí você pode fazer lá na sua monografia um artigo super bacana de um caso específico. Então, fazer um caso específico também é uma delimitação do seu tema, ok? Você pode também dizer na sua delimitação que você vai fazer com base no direito comparado. Então, eu vou fazer uma comparação entre a ressocialização dos agressores da Lei Maria da Penha, aqui no Gama, e eu vou comparar com os agressores de mulheres lá de Portugal. Ok? Você pode também, e você vai colocar isso lá na sua delimitação. Você vai falar que você vai fazer seu trabalho com base no direito comparado. Combinado? Alguma dúvida com relação à delimitação temática? Então, lembrando, a delimitação temática não é o seu tema do seu trabalho, tá? A não ser que o seu tema já seja completamente delimitado. Aí o seu tema é estudo comparado, Brasil-Portugal, o caso da ressocialização dos agressores enquadrados na Lei Maria da Penha no Gama. Ótimo, aí eu já tenho um tema extremamente delimitado. Carol fez uma pergunta. O meu está delimitado? Carol, eu preciso ver o seu específico, porque o seu tema é um tema serial killer, não é? O seu tema é serial killer, mas aí eu preciso ver, olhar direitinho se você vai fazer serial killer, você vai falar de um tema, sua análise é mais da psicologia jurídica, não tem uma questão assim? Então, eu vou ter que olhar depois, pegar o seu projeto aqui específico e analisar. Vamos fazer isso então agora. Deixa eu pegar o trabalho da Carol aqui específico, que vai seguir como exemplo aqui para nós vermos se o tema dela está delimitado. Caroline Batista. Então, só um minutinho que eu vou abrir. Tá? Nós podemos fazer, inclusive. Não, Caroline Oliveira. Espera que eu peguei a Caroline errada. Só um minutinho. Caroline Oliveira. Carol, cadê seu projeto de monografia? Não sei se eu salvei ele aqui. Carol, só um minutinho que eu estou procurando o seu aqui. É que quando coloca Carolina, aparece todos, porque tem meu nome, não é? Deixa eu ver só os Oliveiras. Leonardo, PCC2, Brandon. Esse aqui é do Matheus. Você colocou seu Evandro, deixa eu achar o da... Professora, os projetos que foram... Qual será? Vou falar dos procedimentos futuros, tá? Deixa eu chegar aqui no da Caroline Oliveira. Caroline Oliveira e eu baixo o produto 1 dela. É que você me mandou tanto TCC, Carol, que eu já não sei nem mais qual e é o seu. Não vamos abrir aqui o da Carol.
Tá? Vamos lá que nós vamos ver o template da Carol. Tá, o corrigido pelo orientador, tá bom. Então vamos lá, nós vamos olhar aqui agora o template da Carol, tá? Ela fez aqui de forma correta. Vocês vão ver aqui, assassino em série, é o título dela. Ela deixou em caixa alta, ó, desculpa, ela deixou em negrito, caixa baixa, tá? Letra 16, tá vendo aqui que é a letra 16? E aí tem um subtítulo. Esse subtítulo da Carol, ele é em caixa baixa, também letra 16, tá bom? Mas ele não é negritado. Aí aqui o nome dela, tá? Caixa alta, negrito, beleza. Aí ela falou, arrumar, tá, Carol? Esse sumário aqui, esse sumário não é assim, tá? Por favor, alguém adiciona o Márcio Barreira no WhatsApp da turma, por favor, tá? Então vamos lá, a Carol fez a introdução, tá? Obedeceu a margem aqui que eu falei para vocês. E aqui ela partiu para os objetivos. Eu já falei para a Carol, ela vai consertar, não está correto aqui, ela não obedeceu o template. Nós começamos. Não, Hamilton, você não precisa tirar essa delimitação, porque você já criou delimitação, tá bom? A Carol já está arrumando a ordem, mas vamos lá ver a delimitação. Não, Carol, você não colocou aqui a delimitação. Então, nós não conseguimos. Então, vamos pensar aqui a delimitação com base no título da Carol. Vamos falar, escrever aqui a delimitação. Ela já estabeleceu, então, qual crime que ela vai analisar. Então, ela já delimitou, não é todo crime. É aquele criminoso que comete crimes em série, tá? É um assassino. Então, ele cometeu um crime que é o crime de matar alguém, não é assim? Então, ela já fez uma delimitação. Aí, aqui ela quer tratar se esse assassino em série, na legislação brasileira, ele é inimputável ou ele é imputável? Bem, esse tema da Carol é um tema amplo, porque ela vai ter que analisar todos os assassinos em série, tá bom? Ela vai ter que analisar todos os assassinos. O que ela pode fazer na delimitação é estabelecer uma análise histórica, por exemplo. Eu vou analisar todos os assassinos em série que ocorreram no Brasil para eu chegar a uma conclusão de que eles são inimputáveis ou imputáveis. Então, ela precisa fazer uma delimitação. É uma delimitação temporal, ou ela vai fazer uma... Carol, quantos casos você conseguiu achar de assassinos em série no Brasil? 10. 10 casos. Beleza. Você pode falar que você encontrou esses 10 casos, mas eu te aconselho a delimitar o seu tema e falar de 1 ou 2. Por quê? Porque se você for falar dos 10 casos, você vai ter que analisar os 10. Vai estudar parte da história. Ótimo, então você vai fazer uma delimitação histórica, tempo, histórica. Então, você já tem uma delimitação para você colocar lá no seu trabalho. Vai fazer um direito comparado. Como que, por exemplo, os Estados Unidos analisam, criminalizam, ótimo, como que os Estados Unidos criminalizam o assassino em série e como que o Brasil criminaliza. Ótimo, você já tem uma delimitação. Na sua delimitação vai ser uma análise histórica do comportamento. Minha mãe chegou aqui. Você vai fazer uma análise histórica do comportamento do assassino em série e você vai fazer uma comparação de legislação.
Ótimo, você já fez a delimitação do seu tema. Você vai escrever exatamente isso lá na sua delimitação do seu tema. Você vai falar: o meu tema é assassino em série, seriam eles inimputáveis perante a legislação brasileira, um estudo comparado com a legislação norte-americana. Pronto. Você conseguiu, então, fazer uma delimitação do seu tema. Você conseguiu, porque essa câmera aqui ficou muito indecente, você conseguiu, então, delimitar o seu trabalho. Ok, Carol? Viu como se faz uma delimitação? Eu vou analisar num período temático, eu vou fazer uma comparação, eu vou estudar um caso científico, aí o Gines, o meu era constitucional. Qual que era o seu tema? A senhora mandou delimitar no DF, porém não vejo como fazer essa delimitação. Como que era o seu tema? Deixa eu procurar aqui seu tema. Santos, vamos lá. José. Se coloca Gines aí no seu nome, eu nunca vou saber que é José. Paulo, não é? Eu também quase chorei quando fui corrigir o seu. José, vamos lá. Não, José, o seu não está aqui comigo, não. Vamos voltar lá. José Santos. José Santos. José Santos. Vamos ver aqui qual que é o seu. José. Eu te mandei uma resposta. Projeto de pesquisa do José. Vamos abrir, então, esse aqui. Ah, é de trabalho? Vamos lá. Acesso à Justiça do Trabalho e a limitação imposta pela Lei número 13.467. Tá. Por que eu falei para você? Ó, tá muito boa a apresentação do José, tá bom? Ele fez uma análise, ele não simplesmente jogou o trabalho dele, mas aqui, ó, José, do cantinho, tá bom? Então, assim, ele não fez uma análise superficial, ele entrou um pouquinho no tema da gratuidade de justiça. É esse o trabalho, não é, José? José Inês, não é? É. Vamos lá. O acesso à justiça do trabalho e a limitação imposta pela reforma constitucional. Por que eu sugeri que você fizesse uma limitação? Porque você vai analisar todos os casos em que a pessoa deixou de acionar a justiça do trabalho porque ela ficou com receio de perder a gratuidade de justiça. Entendeu o problema aqui? Eu vou fazer uma análise. Você pode fazer, então, uma análise comparativa. Você já tem. Você já tem agora algumas estatísticas dizendo, por exemplo, como era o acesso à justiça do trabalho antes da reforma e como é o acesso agora, como diminuiu a quantidade de processos trabalhistas. Você pode fazer esse tipo de comparação, e aí você vai entrar nessa delimitação aqui no seu trabalho. Qual é o problema disso? É que fica uma informação muito. Você não vai conseguir chegar a uma resposta lógica do seu trabalho, porque ainda é muito cedo para você falar que realmente as pessoas deixaram de ter gratuidade de justiça porque mudou a lei, tá bom? O que as pessoas ficam agora com receio na justiça do trabalho é mais com os honorários de sucumbência, a condenação pelos honorários de sucumbência, do que a gratuidade de justiça.
Porque se eu tenho justiça gratuita, eu vou ter justiça gratuita em qualquer situação, tá? Então, por isso que eu disse para você criar uma limitação, ok? Aí você, por exemplo, vai fazer o acesso à justiça do trabalho com a lei. Você vai tratar de quê? O acesso via PJE, que os processos são digitalizados hoje, eles já não são mais físicos, mas isso já era na Justiça do Trabalho há muitos anos. Então, você tem isso. Você vai limitar o acesso com base em quê? Entendeu esse meu questionamento do seu trabalho? Você vai falar exclusivamente da gratuidade de justiça? Então, você tem que delimitar aqui no seu tema, tá? Porque aqui, quando você fala acesso à justiça do trabalho, eu posso imaginar 1 milhão de coisas. Carol, deixa eu só responder o do José, e aí eu já vejo o seu, tá? Então, José, você pode restringir aqui o acesso à justiça do trabalho e a imposição pela lei 13.467, um estudo da diminuição da gratuidade de justiça nos processos trabalhistas. E por que eu coloquei no DF? Para você restringir ainda mais. Quantas pessoas no DF ajuizaram ações na Justiça do Trabalho e tiveram a gratuidade de justiça negada, tá? Então, assim, você restringir ainda mais o seu trabalho. Você pode fazer isso, por exemplo, no Fórum do Gama, fazer uma análise de todos os processos de 2018 ou a partir da lei de 2017 e ver quantas pessoas tiveram o acesso a gratuidade de justiça negada, tá? Então, por que eu peço para vocês delimitarem? Porque é um tema extremamente amplo. Acesso à justiça pode ser 1 milhão de coisas. Pode ser a pessoa que mora lá no ribeirinho lá do Amazonas, do estado do Amazonas. Como é que ele vai ter acesso a essa justiça do trabalho? Tá? Ele está trabalhando com madeireiro ilegal, como que ele vai ter acesso à justiça? Então, assim, o tema de acesso à justiça, ele é um tema extremamente amplo. E eu vi lá na sua introdução, lá na sua apresentação do tema, que você resolveu falar da gratuidade de justiça especificamente. Então, você tem que delimitar o seu tema aqui e falar que é gratuidade de justiça. Ok? Ok, José? Consegui sanar a sua dúvida? Consegui? Tá? Por isso que eu falei para você delimitar ainda mais, você colocar, então, que o tema é o acesso à justiça e à reforma trabalhista, mas dentro do acesso à justiça, você vai tratar da gratuidade de justiça ao trabalhador, e aí você pode falar das implicações que essa gratuidade de justiça tem, mas você precisa colocar aqui na delimitação, tá? Aí a Carol veio aqui falar da problemática. Eu ainda não cheguei na problemática, Carol. Vamos delimitar o tema primeiro. Desculpa, nós vamos ver um esqueminha aqui. Nós vamos fazer um esqueminha aqui. Eu trouxe de novo aquele que eu fiz em sala de aula, para nós vermos como fazer, então, essa problemática. Mas alguém tem dúvida, queira discutir aqui a sua delimitação temática? Vamos falar do Paulo? Paulo que diz que quase chorou quando recebeu o trabalho dele. Paulo, você se importa se eu usar o seu trabalho como modelinho para nós discutirmos aqui a sua problemática, a sua delimitação temática? Se o Paulo autorizar, eu uso do Paulo. Posso?
Carol, não precisa ficar doida. Calma que vai dar tudo certo. Paulo, não, Paulo, não é a derrota, assim. O seu problema na delimitação temática, acredite, foi o problema de muitos colegas, tá bom? Então, assim, ele foi. Muitos erraram também, tá? Então, vamos ver, não é exemplo de derrota de jeito nenhum, tá bom? Não, não existe isso. Nós estamos aqui para aprender e eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Nem que eu tenha que um dia fazer uma videoconferência contigo e te ajudar, tá bom? Eu vou te ajudar a você fazer um projeto legal. Eu, eu só quero tratar da sua delimitação temática, eu não vou nem mostrar o resto. Tá, o Paulo não quer, então deixa. Outra pessoa gostaria de discutir a delimitação Não, professora, temática. eu tô A zoando, pô. Larissa, Pode professora, falar, pode usar. a Larissa, ela usou o template da monografia. Eu encaminhei um template do projeto. O template da monografia é muito maior, Larissa. Ele tem muito mais coisa. Então, por isso que eu falei para você trocar. Não é o template da monografia, é o template do projeto de monografia. Eu acho que eu até encaminhei junto no seu e-mail o template correto. É que você fez o seu template no template para o semestre que vem. Então, você já está adiantando a sua monografia para o semestre que vem. Tá bom? Então, vamos lá. O que é, então, essa delimitação temática? É você estabelecer limites para a sua monografia. Não é o tema do seu trabalho. É o seu tema mais os seus limites. Tá bom? Então, é o tema mais o seu limite. Podemos continuar? Alguma dúvida com relação a isso? Então, vamos continuar aqui, que agora sim nós vamos falar do que a Carol está tão nervosa. Tá? E eu tenho certeza que muitos também estão. Passa. Que é o problema de pesquisa. Tá? Problema de pesquisa é uma pergunta, tá bom? Tem um ponto de interrogação lá no final. Então, é uma pergunta que você vai responder com o seu trabalho, beleza? Então, já quem errou aí, já vai lá e coloca que é uma pergunta, tá? E como que nós vamos fazer esse problema? Como nós vamos fazer essa pergunta do nosso trabalho? Professora, mando sim, Márcio, mando no seu e-mail, também está no Moodle, ok? Todas essas informações, aquele material que eu postei para vocês, está tudo lá no Moodle, ok? O template do projeto está no Moodle, mas eu mando sim, Márcio, eu mando para o seu e-mail, ok? Então vamos lá. Problema de pesquisa. Então, como que você vai fazer essa pergunta? Você vai escolher um articulador qualificador, mais um articulador solução, o seu tema de pesquisa, um articulador ligação e um problema genérico, tá bom? Quais são esses articuladores qualificadores? Como, de que forma, quais as características, quais as semelhanças, quais os fatores, quais os motivos que influenciam, quais os aspectos, quais os efeitos, qual a importância, quais as melhores técnicas, ok? Então, você vai usar. Ou lá no caso da Carol, ela podia falar de que maneira, por exemplo, tá bom?
de que maneira a legislação brasileira imputa o crime aos... de que maneira a legislação brasileira analisa a imputabilidade do assassino em série. Pronto, Carol, já temos aí seu problema de pesquisa, mas aí você me mandou 2, não é? Vamos lá. Essa sua primeira sistemática aqui, ela pode ser um objetivo. Você vai analisar se a sistemática utilizada pela legislação penal é eficaz, tá? Aqui o outro também, você tem aqui um objetivo. Analisar se o enquadramento de homicidas em série atualmente no Brasil atende às necessidades de repressão aos crimes cometidos. Carol, você está fazendo aqui objetivos, bom? Você não está fazendo um problema de pesquisa, ok? Então, siga essa regrinha que eu estou te falando. De que maneira a legislação brasileira analisa a imputabilidade, a punibilidade, não é esse o termo lá do penal? A punibilidade do serial killer. Carol, anota. Já estou te dando a sua problemática. Ok? Então, nós temos o primeiro, esse articulador qualificador. Depois, nós vamos para um articulador solução, que é a análise, a aplicação, a avaliação, a compreensão, a síntese, o conhecimento, o estudo. Repete aí, professora. Não, agora você vai ter que escutar o vídeo todo de novo para anotar a sua... vamos lá. De que forma, não é, a legislação brasileira aplica a punibilidade, não é punibilidade o termo correto, né? É a punibilidade, de que forma a legislação brasileira aplica a tese da punibilidade para o serial killer. A tese da Carol aqui, ó. A tese da Carol é se ele é inimputável ou imputável. Não é assim? E o seu problema é o serial killer. Então, você já tem um articulador de que maneira que a legislação, não é, brasileira, aplica a tese da punibilidade para o serial killer. Viu como fica mais fácil quando você usa esse esqueminha para montar o seu trabalho? Tá? Para montar a sua problemática. Aí nós temos, então, o articulador ligação. Auxilia, como soluciona, entre, frente, influencia, no, para, pelo, pode refletir, pode contribuir, por, prejudica. Vamos lá no José Inês. Qual seria, então, um problema de pesquisa para o José Inês? Qual é a tese dele? Acesso à justiça, não é? Acesso à justiça trabalhista. E qual é o problema? Diminuição, tá bom? Diminuição da gratuidade de justiça. Então, os trabalhadores não estão procurando mais a justiça do trabalho porque, em tese, não é, diminuiu a quantidade de ações que permitem a gratuidade de justiça.
Então, vamos falar assim, de que maneira a lei 13.467, que é a reforma trabalhista, de que maneira a reforma trabalhista, pensar aqui, de que maneira a aplicação da lei 13.467 diminuiu o acesso à justiça. Então, vamos lá. De que maneira a aplicação da reforma trabalhista diminuiu, aqui pode ser diminuiu o acesso à justiça pela gratuidade de justiça. Prejudicou o acesso com a redução da aplicação da gratuidade de justiça? Sim, mas aí nós temos, mais ou menos por esse caminho, Larissa, mas aí nós precisamos criar esse articulador qualificador. Porque esse articulador qualificador, ele vai ser usado lá nas suas hipóteses, tá? São as suas hipóteses. Então, de que maneira? Então, eu vou falar lá nas minhas hipóteses de que maneira prejudicou, ok? Então, Larissa, eu preciso colocar esse articulador. Eu preciso colocar, fazer o que nós vamos ver daqui a pouco, estabelecer quais seriam os motivos, qual a importância, tá bom? Quais as maneiras, quais as melhores técnicas. Sim. Isso mesmo, isso mesmo, Larissa, você digitou o que eu estava pensando. Isso mesmo. Então, José, você vai fazer de que maneira, tá bom? Ou quais os fatores determinam que a análise da reforma trabalhista, ela tenha diminuído o acesso à justiça por meio da gratuidade, tá? Então, José, você vai fazer algo utilizando esse meu esqueminha aqui para facilitar o problema de pesquisa de vocês. Professor, mas eu não usei esse esqueminha e criei um problema de pesquisa. Tá bom, eu vou analisar se o seu problema de pesquisa é mesmo um problema de pesquisa, tá? Se o seu problema de pesquisa, na verdade, não é um objetivo a ser traçado. Beleza? Então, vamos lá. O Paulo aceitou, então, nós fazermos um projeto, um problema de pesquisa para ele. Então, espera aí que eu preciso interromper aqui, chegar aqui e achar o trabalho do Paulo. Só um minuto. Paulo Afonso Silva Barroso. Tá? É esse, não é, Paulo? Esse mesmo. O tema do Paulo é um tema mais do que legal. É um tema que ele tem aí assunto para falar 2, 3, 4, 5 doutorados. Tá? Ele quer falar do sistema carcerário. Ok? E ele coloca como, dentro do sistema carcerário, olha, ele já faz uma limitação. Então, o tema dele é o sistema carcerário. Ótimo. Ele já faz uma limitação. Ele quer falar do trabalho obrigatório, tá bom? Para os presos. Legal. O José fez uma pergunta aqui. A reforma delimitou em 40% o teto do regime. Ótimo, José. Você pode falar disso também, tá bom? Pode falar. Você vai usar, por exemplo, quantas pessoas no DF, ou não, você pode fazer uma análise geral. Assim, o meu receio é que o seu orientador mande você delimitar o seu tema. Entendeu, José? Ele mande você delimitar.
ou senão você vai fazer uma análise constitucional se essa delimitação de 40%, se ela é constitucional ou não, tá bom? Você também pode falar isso, tá? Ah, é disso que você está falando? É, mas não estava claro no seu trabalho que era disso que você estava falando, ué. Tá bom? Não estava claro. Você tem que deixar mais claro, então. Então, lá na sua apresentação, você faz um pouquinho mais dessa análise, comenta sobre isso, para introduzir o leitor à sua problemática, e lá na sua delimitação, você tem que falar que é uma análise constitucional, ok? Então, que você vai fazer essa comparação entre a lei e essa delimitação essa delimitação da lei com relação à Constituição. Tá bom, José? Ok? Beleza? Beleza, José? Porque não estava escrito isso lá no seu trabalho, então eu não consigo imaginar que você queria fazer. Agora que você falou dessa delimitação dos 40%, você vai usar isso lá na sua delimitação do seu trabalho. Você vai falar do seu trabalho em relação à gratuidade de justiça em face da imposição da lei do limite de 40% do teto do regime geral da Previdência. Tá? Aí, então, Paulo, ele trouxe também uma outra possibilidade. Essa minha coisa aqui está caindo. O Paulo também trouxe uma outra possibilidade lá no e-mail, mas eu vou analisar essa que está aqui no seu trabalho, Paulo. Porque essa que você apresentou é essa que vale. Então, vamos lá. Esse seu tema é ótimo, tá, Paulo? Esse tema do regime carcerário. Qual é a sua problemática? Trabalho obrigatório é algo inconstitucional, não é verdade? Eu não posso submeter ninguém a um trabalho obrigatório, a um trabalho, tá? Então, você já tem aqui um problema. Então, vamos voltar lá para o nosso... Deixa eu abrir aqui. Lá para o nosso esqueminha, tá bom? Deixa eu fechar esse daqui. Vamos entrar lá no nosso esqueminha, então. Eu tenho aqui o trabalho do Paulo, e o trabalho do Paulo versa sobre... Opa! O trabalho... Eu vou deixar essa desse jeito aqui, tá bom? Porque aí eu consigo ver o trabalho do Paulo aqui do meu lado, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui sem estar em apresentação. Vou autorizar aqui o... Como assim eu removi alguém? Então, vamos lá. O trabalho do Paulo, então, ele vai falar sobre... Cadê seu trabalho, Paulo? Sumiu aqui. Vai falar, então, sobre a atualização do sistema carcerário, o trabalho obrigatório, tá? Depois nós vamos mudar, Paulo, esse título. Esse é o título que não está, assim, legal, tá? Então, nós vamos mudar depois o título. Então, como que nós vamos fazer esse trabalho do Paulo? Como que nós vamos fazer a problemática do Paulo, tá? Eu já sei que tem um problema aqui. Um problema que é a inconstitucionalidade de trabalhos obrigatórios. Não é isso? Então, eu já tenho um problema. Então, vamos lá. Eu posso falar... qual a importância, tá bom, da aplicação do trabalho obrigatório do detento no auxílio, que esse auxílio do Estado não é, né?
quais os efeitos jurídicos da aplicação do trabalho obrigatório. Então, quais os efeitos jurídicos da aplicação do trabalho obrigatório do detento sem que haja violação constitucional, ok? Então, quais os efeitos? É porque esse trabalho obrigatório ele já é inconstitucional, esse tema já está mais do que batido, sabe? Voltei, tô aqui. Tô de volta. O que eu estava falando para o Paulo é que esse tema do Paulo, ele é um tema... Obrigada, Leonardo. Esse tema do Paulo é um tema que já está, assim, um pouco... já massificado, sabe? Mas nós podemos chegar a uma problemática. Então, vamos voltar lá para a problemática, que seria a problemática do Paulo. Vamos todo mundo aí me ajudar, galera. Eu preciso de ajuda aqui. Então, Oi, vamos lá. professora? De que maneira o trabalho do preso, o trabalho compulsório do preso, então, de que maneira a aplicação do trabalho compulsório do preso não fere a Constituição? Pronto, Paulo. Tá bom? Pronto, chegamos a um problema para sua pesquisa. De que maneira, não é, a aplicação do trabalho compulsório do preso não viola a Constituição? Então, aí você vai ter que achar as maneiras como o trabalho obrigatório ele não vai ser inconstitucional. Beleza? Ok, Paulo? Paulo? Beleza? Mas depois, Paulo, nós vamos conversar, nós dois, e nós vamos chegar a um tema mais constitucional. Beleza? Professora, a Nós senhora vamos está me ouvindo? conversar sobre isso, falar também do trabalho do preso, isso tudo que você quer, pode deixar. Nós vamos falar sobre isso. Não se preocupe, que é o que você quer tratar, não é? Mas nós vamos chegar a um tema, a um título, a uma delimitação e a uma problemática que seja razoável, ok? A E eu senhora vou tá, a fazer senhora tá me isso escutando? também com quem estiver com problemas, tá? Pode me procurar, me manda um e-mail, que aí nós vamos agendar um horário, para videoconferência mesmo, não tem problema, eu não tenho problema com isso. Marcar um horário para nós discutirmos um tema legal. Mas, Andresa, o seu tema deu problema? Eu acho que não. O seu tema era um tema legal. O seu trabalho estava bom. Professora? Deixa eu ver o seu, Andresa, aqui, o que é. Não tá O seu ouvindo. tema é ótimo. O seu tema é ótimo. Barriga de aluguel. Tá? O que eu não estou ouvindo? Escreve. Ah, sim, os microfones de vocês estão desligados. Só o meu tá ligado, só eu falo. Escreve, Paulo, escreve. De preferência, me manda um e-mail para nós marcarmos um horário, para nós dois conversarmos, para nós montarmos esse seu projeto. Bom? Beleza? Escreve, Paulo, melhor.
tá? Tá, ele vai mandar um... Vamos lá. O da Andresa é um tema super legal, que é o barriga solidária, ok? E a Andresa, ela lá na limitação dela, do trabalho dela, ela quer falar daqueles casos em que a barriga solidária, ela desiste da entrega da criança, tá bom? Então, vamos lá para o nosso templatezinho, esse aqui, ó, tá? Você pode falar quais as consequências, ok? Quais as consequências jurídicas, aqui um articulador solução, não precisa ficar insegura, não, vai dar tudo certo. Aqui o seu não tá difícil. É que eu só quero achar aqui o substantivo de entrega. Deixa eu entrar aqui na internet e achar aqui o substantivo. O ato de entregar. Entregar. Substantivo ato de entregar. É entrega. Então, vamos lá. Nós temos aqui para Andresa. Então, quais as consequências jurídicas da desistência da barriga de aluguel face aos compromissos jurídicos acordados? Pronto, Andrés, temos a sua problemática, tá? Quais as consequências jurídicas da desistência da barriga de aluguel em face dos acordos jurídicos firmados. Não é isso? A barriga solidária, ela vai lá, ela se propõe a ser barriga solidária, ela faz um acordo com a pessoa, aquela pessoa, ela está bancando, às vezes, plano de saúde e tudo mais, porque ela tem a expectativa de receber a criança, não é? E se ela desiste? Quais são as consequências jurídicas dessa desistência? Então, você vai falar disso, a problemática é essa. Quais as consequências jurídicas da desistência da barriga solidária em face aos compromissos, ao negócio jurídico firmado, tá bom? Não é isso que você quer falar? É quando a barriga solidária desiste, tá? Então, agora você vai ter que analisar quais são as consequências jurídicas, tá bom? Digamos que ela é uma barriga solidária que apenas emprestou o útero. Imagina uma situação como essa. Ela apenas emprestou o útero. O óvulo e o espermatozoide são dos pais. Imagina o que esses pais vão fazer. Eles vão entrar com uma ação de busca e apreensão de menores? Você vai ter que falar sobre isso, tá? Imagina, quando essa criança nascer, os pais vão ajuizar uma ação de busca e apreensão de menores. Porque se fizer o DNA, aquela criança é deles. Tá bom? Então, você vai ter que me falar quais são as consequências jurídicas dessa desistência. Beleza? Então, aqui, nesse esqueminha que nós colocamos aqui como articulador solução, um articulador solução também pode ser a desistência, tá? Então, vejam com relação a isso. Mais alguém quer discutir a sua problemática? Mais alguém? Ninguém? Então, podemos passar? Então, nós vamos agora... quem aqui? Podemos. Então, podemos passar. Então, essa aqui é nosso problema de pesquisa. Então, vocês já sabem que o problema de pesquisa é uma pergunta.
Usem o articulador, aqui, essa esqueminha que eu coloquei para vocês conseguirem chegar à sua pergunta, tá bom? E aí eu vou chegar na hipótese. O que são essas benditas hipóteses, Senhor de Deus? Tá vendo aqui essa bola de cristal? É mais ou menos isso que você vai fazer, tá bom? É mais ou menos isso. Você vai fazer um trabalho de futurologia. Você vai imaginar as respostas para a sua problemática. Então, vamos lá. Nós acabamos de falar da problemática da Andresa, né? Então, quais as consequências jurídicas da desistência? Então, quais seriam as consequências jurídicas? Eu já fiz uma hipótese. A hipótese seria: os pais biológicos da criança deverão ajuizar ação de busca e apreensão daquele recém-nascido. Tá bom? O que mais que pode acontecer? Outra consequência jurídica: a barriga solidária ser responsabilizada por danos morais e materiais em face da expectativa que ela criou nos pais. Ok? Sei lá, podemos fazer também. Essa barriga solidária vai cometer um ilícito penal e ela vai ser presa. Eu posso fazer também esse exame de futurologia. Que mais que eu posso falar? Posso falar que não, que essa barriga de aluguel ela tem que fugir com essa criança e desaparecer da face da terra. Posso fazer também, tá bom? Mas lembrando que eu tenho que fazer essa análise de futurologia com base em argumentos jurídicos. Então, as hipóteses nada mais são do que respostas jurídicas, ok? Possíveis para a sua problemática. Combinado? Tá bom? Então, são as respostas para a sua problemática. Lembra que eu falei aqui para vocês? Eu vou até voltar. Ó, tá vendo esses articuladores, qualificadores aqui no canto? Tá vendo que eles são? Como? De que forma? De que maneira? Quais as características? Então, é isso aqui que você vai responder. Quais são as maneiras? Quais são as consequências jurídicas? Eu vou acrescentar isso aqui, ó. Quais são as consequências jurídicas, não é? Ok? Quais são as consequências jurídicas desse seu problema? A Carol está perguntando aqui. Citação? Não, Carol, não tem que ter citação, tá? Citação, você vai fazer citação lá no seu marco teórico. Aqui você vai responder, tá bom? Você vai responder. Eu acho que vai ter isso, isso e isso. Eu acho que as consequências jurídicas são A, B, C e D, tá? Você não faz citação, você responde, tá? Digamos que um problema de pesquisa seja: quais os motivos que influenciam a análise, que influenciam o retorno do preso ao cometimento de crimes. Então, vamos lá, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar por que as pessoas voltam a delinquir. Então, quais os fatores que determinam o retorno do ex-preso a delinquir, né? Digamos que esse seja o meu problema de pesquisa. Quais são os fatores? Então, eu posso falar, eu acho que um dos fatores para eles voltarem a delinquir é que eles não conseguem emprego. Então, eu vou lá e coloco. Uma das minhas hipóteses é a ausência de empregos. Outro é que eu posso falar, por exemplo, que essas pessoas estão acostumadas a não fazer nada. Então, eu posso colocar lá. Essas pessoas acham mais fácil delinquir do que trabalhar. Eu posso colocar, tá vendo? Isso aí é possíveis respostas, mas eu tenho que fazer isso no campo jurídico, tá? Então,
eu vou fazer essas respostas para as minhas perguntas no campo jurídico. Aí a Larissa está perguntando aqui, quantas respostas mínimas? Larissa, no mínimo 2. Porque se essa sua pergunta, esse seu problema de pesquisa só tem uma resposta, ele não é um problema de pesquisa. Tá bom? Ele já tem resposta, não tem motivo para você analisar. Tá bom? Então, você não tem respostas. Você não tem hipóteses, você não tem problema. Não faz sentido você tratar desse tema se você só tem uma hipótese. Tá bom? Então, problema de pesquisa, ele vai te gerar pelo menos 2 hipóteses. Tá bom? Aí, lá no caso da Carol, nós temos 2 hipóteses. Tá, Carol? Vamos lá. Nós temos 2 hipóteses. Uma das hipóteses é que a justiça brasileira aplica a tese da inimputabilidade. Ou a justiça brasileira adota a tese da imputabilidade. Ok? Ou não, a justiça brasileira, para esse serial killer, vai usar outra coisa. Bom? Tá? Então, não, nós não temos ainda no ordenamento jurídico lei suficiente para atender um serial killer. Então, ele vai ser colocado em liberdade. Pronto. Criei hipóteses para o meu problema. Posso analisar as hipóteses de quem quiser. Você quer que eu analise as suas hipóteses? Mas primeiro eu preciso para analisar as hipóteses, eu preciso de uma problemática aprovada, tá? Então, a sua problemática, ela tem de estar aprovada para eu poder chegar e falar, então, vamos ver suas hipóteses. Mas vamos ver, então, Larissa, vamos ver a problemática da Larissa. Você falou aí, Larissa, agora nós vamos ver a sua problemática. Vamos lá, Larissa. Larissa Neri Pita. Então, vamos lá na Larissa, eu vou compartilhar aqui a Larissa. Larissa está aqui, apareceu. Todo mundo está vendo aqui, não é? A Larissa. Responsabilidade penal da pessoa jurídica no crime de invasão a dispositivo informático. Larissa, tem uma professora, a professora Analice, ela está fazendo doutorado na área de direitos da informação. Então, assim, às vezes é interessante você conversar com ela para ela te ajudar, tá bom? Ela pode depois te ajudar. Andréia, então, Andréia, nós temos para responder as hipóteses, nós precisamos, é o que eu acabei de falar, nós precisamos de uma problemática bem feita, tá? Então, vamos lá nas problemáticas, na problemática da Larissa. Tá todo mundo vendo aqui o texto da Larissa, tá? A Larissa usou, tadinha da Larissa, usou o template da monografia, tá? Então, vamos lá, Larissa. Tadinha da Larissa. A introdução, tá? Aqui, depois você vai ver, Larissa, que lá é diferente, tá? Tá, Ana, nós vemos também. Aí vamos ver a problemática da Larissa. De que forma a aplicação da responsabilidade penal da pessoa jurídica reduziria a prática de invasão do crime de dispositivo informático no Brasil? Ótimo, Larissa, você tem uma baita de uma problemática, tá bom? Aí aqui no seu, eu só coloquei o ponto de interrogação, não foi? Você tinha deixado sem ponto de interrogação. Então, vamos lá. Quais são as formas, tá bom? De responsabilidade penal. Responsabilidade penal é algo assim, forte, mas de que forma?
você poderia, a pena pecuniária, sim, a aplicação de pena pecuniária, mas pena pecuniária não seria algo assim no âmbito civil, tá? Porque aí você iria para a responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, tá? Você também pode falar da responsabilidade aqui, falar de uma responsabilidade, em vez de reduzir para o campo penal, você pode falar só da responsabilidade, que aí você vai ter 3 hipóteses. Incluir essa violação como uma responsabilidade objetiva, então independe de culpa, e aí caberia indenização por danos materiais e morais. Você poderia falar, mas é porque já existe a responsabilidade civil. Ah, sim, fala das responsabilidades. Ah, você quis limitar para penal, não é? Sim, você poderia, então, a pena. Ah, porque eu sou péssima no penal, sabe? Aqui você poderia falar uma pena de menor potencial. Como que é essa daí? Essa pena de menor. Como é que é? Pena. É porque é pessoa jurídica, não é? Menor potencial ofensivo. Larissa, você me colocou numa sinuca aqui, viu? Você me apertou sem me abraçar agora. Esse tema aí, responsabilidade penal da pessoa jurídica. Como que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada? E aí, galera, como que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada? Na esfera criminal? Hein? Hein, Larissa? É a primeira pergunta que você tem que responder. Sim, no crime ambiental, sim, sim. Mas aqui não é crime ambiental. Eu quero saber que crime que a pessoa jurídica responde, não é? Então coloca aplicação de pena pecuniária, você também pode a sujeição dos sócios majoritários ou do presidente a uma pena de menor potencial ofensivo, você também pode colocar, tá bom? Porque se você falar que a única forma é a aplicação de pena pecuniária, você não tem pesquisa, tá bom? Você não tem um problema de pesquisa, tá? Coloca a sujeição do presidente da empresa a um crime de menor potencial ofensivo, tá bom? Pode ser, que aí você obrigaria que eles criassem mecanismos mais eficazes, tá? Então tem que ser mais ou menos assim. Você tem que achar uma segunda hipótese, porque senão o seu tema não é problema, tá bom? Não é problema. E aí você pode olhar essas monografias, dar uma lidinha nessas monografias, nesses TCCs, e ver a quais crimes as pessoas jurídicas estão submetidas, tá? E fala desses crimes. Às vezes um crime de, sei lá, disposição à pessoa... Gente, eu sou péssima em crime, gente. Eu só sei 171. Eu só sei 171. Tá bom, Larissa? Então dá uma olhadinha nos crimes que a pessoa jurídica pode ser responsabilizada e coloca um desses crimes. Olha, pode ser crime de pena pecuniária, também pode ser um crime de menor potencial ofensivo, mas qual crime de menor potencial ofensivo, né? Submeter alguém a constrangimentos, tá? Tá bom? Então, isso aí também você também pode colocar. A Ana Isabela, vamos lá no da Ana Isabela. Diz que está com um probleminha aqui.
Vocês conseguem ver o da Ana Isabela? Conseguem, não é? Que é o agronegócio em reservas indígenas. Aqui, arrumar, tá? Que aqui é frente à proibição legal. Vamos chegar, então, lá na delimitação do tema. Delimitar o tema, tá? Qual reserva indígena você vai fazer essa análise? A proibição legal é a partir de quando? Tá? Então, vamos lá. Quais os efeitos jurídicos da exploração da agricultura indígena, de reservas indígenas, frente à proibição? Então, vamos lá. Quais são os efeitos jurídicos? Aqui você tem uma responsabilidade. A responsabilização civil da pessoa que explora a agricultura, tá bom? Então, a responsabilidade civil do agricultor, ok? Então, você já tem a primeira hipótese. Então, eu acredito que se um agricultor vai lá, usa a reserva indígena e começa a plantar na reserva indígena, ele vai ser responsabilizado civilmente. Mas aqui ele também vai ter cometido um crime, não é? A responsabilidade penal do agricultor. Agora, nós temos um outro problema. Imagina que quem está explorando a agricultura em reserva indígena é o índio, tá bom? Aí eu vou criar uma situação. Se o agricultor for o índio, ele vai ser responsabilizado, a responsabilidade será apenas civil. Por quê? Porque ele é inimputável, não é? O índio não é inimputável? Não tem esse negócio ou já acabou isso aí? Isso é da minha época, tá? Então, assim, eu já estou criando respostas para o meu problema. Mas aqui, a responsabilidade penal, aqui eu vou falar, pelo crime aí você vai ter que achar qual que é o crime que esse agricultor está cometendo, tá bom? Tem lá um crime, sim. Não sei se é no Código Ambiental ou na lei que trata das reservas indígenas, tem lá o crime de exploração, tá? De área na reserva indígena. Então, você vai lá e coloca qual que é o crime que ele está cometendo. Ok? Quem mais quer discutir sobre as hipóteses e ficou com dúvida em relação às hipóteses? A esse trabalho que você faz, esse trabalho de futurologia. Ana Luísa, vamos lá, Ana Luísa, vamos procurar aqui. Ana Luísa. Ana Luísa da Silva Araújo, é isso? Então, vamos lá, Ana Luísa. Apareceu a da Ana Luísa? Vamos lá, apareceu? Deixa eu ver se apareceu. A excludente de... Gente, mas vocês gostam de penal, hein? Pelo amor de Deus, galera! Gente! Nossa, e uns termos difíceis. Olha só, excludente de ilicitude no estrito cumprimento do dever legal, a aplicação da antijuridicidade nos homicídios. Pá! Tá, vamos lá. Primeira limitação aqui do seu trabalho, não é? Ninguém quer o mantra. Pois é, a Jéssica, ninguém quer o mantra, ninguém quer, tá? Já facilitar, né, a vida. É porque vocês ainda não tiveram tributário. Quando vocês tiverem tributário, vocês vão ver. Então, aqui, a primeira delimitação do trabalho da Ana é que são crimes praticados por policiais em ações, tá? Então, eu acho que você colocou isso, não foi, Ana?
Ou eu que pedi para você colocar, não é? Aqui, não é? Eu coloquei aqui no cantinho, eu pedi para você colocar, né? Que eram nas ações, na GLO, então, que é para você restringir. Então, você quer falar dessa ilicitude, dessa excludente de ilicitude para o policial quando ele estiver em determinadas ações. Aí você vai falar quais são essas ações, tá? Porque se o policial, quem é policial aqui pode me responder. Digamos que um policial ele esteja saindo do horário de trabalho, ele vê um cara assaltando alguém. Ele não pode, ele não tem o dever legal de ir lá e prender aquela pessoa que está assaltando? Ou ele não tem esse dever legal? Ele pode simplesmente ir embora e fingir que nada está acontecendo? Sim, ele tem um dever legal, tá? Então, ele está vendo uma pessoa roubando alguém, o AGES já me respondeu. Senão, ele vai cometer o crime de prevaricação. Então, ele está vendo alguém assaltando alguém, ele tem, mesmo ele não estando no horário de trabalho dele, ele está saindo do trabalho dele, ele precisa agir. Então, aqui você precisa delimitar o seu tema para falar em qualquer momento. Então, o policial que a qualquer momento estiver no devido dever legal dele, se ele assassinar alguém, se ele matar alguém, ele vai ter essa excludente de ilicitude. Então, aqui você precisa delimitar um pouquinho mais o seu tema e falar que é exclusivamente quando tiver ações que você falou, GLO, não é? Aí você veio aqui. Quais os efeitos jurídicos e sociais causados pela aplicação da excludente da ilicitude nos crimes de homicídio praticados na atividade policial? Então, quais são os efeitos jurídicos e sociais disso? Os efeitos jurídicos. O policial ele não vai ser processado pelo homicídio. É o primeiro efeito jurídico que nós temos. Não é verdade? E se vai ter essa excludente de ilicitude, ele não vai ser condenado, tá? Se ele não vai ser condenado, então ele não vai ficar preso. Se ele não vai ficar preso, então provavelmente ele não vai e não vai ter nenhuma condenação criminal lá na sua ficha, ele vai estar sujeito a promoções como qualquer outro policial, ok? Então, nós já temos aí várias hipóteses jurídicas, mas aí você também traz a hipótese social. Qual seria a hipótese social para aquele policial que não vai ser condenado, que não vai ser condenado, não é? Porque é excludente de ilicitude, ele não é condenado, ele vai ser absolvido. O que é a consequência penal social para isso? Você colocou aqui. Pode ser que haja uma diminuição na criminalidade, porque o criminoso vai achar que nada vai acontecer com o policial, então, e ele vai ficar com medo, tá bom? Então, essa poderia ser uma hipótese da sua problemática. A sua problemática está muito boa. Então, agora é só responder. Quais são os efeitos, então, jurídicos? O policial, ele não vai ser condenado, tá? Se ele não vai ser condenado, ele não vai ser preso, tá bom? Se ele não vai ser preso, ele não vai ser condenado, ele não vai ser punido com relação a promoções. Ou não, ou você pode entender que, ainda que ele não seja condenado na esfera criminal, no âmbito administrativo, ele vai sofrer uma punição. Você pode colocar como isso também. Tá bom, Ana? Respondido? Respondido a sua pergunta? Mais alguém? Tá? Mais alguém? Então, vamos continuar. Então, não deixem de fazer isso. Vão lá no esqueminha que eu coloquei, a fórmula mágica para você fazer a sua problemática. Com base nessa fórmula mágica, lá
articulador qualificador, tá bom? Que é como, de que maneira, quais as consequências jurídicas, quais os efeitos jurídicos, tá bom? Você vai responder quais são esses efeitos jurídicos, quais são essas consequências, como vai se dar essa aplicação, tá bom? Então, você vai responder isso, fazer um trabalho aí de futurologia, você vai imaginar o que vai acontecer, tá bom? Então, você vai fazer isso nas suas hipóteses. Beleza? E aí nós vamos adiantando, nós vamos chegar aos nossos objetivos. Tá? Chegar aos nossos objetivos. Nós temos 2 tipos de objetivos. O objetivo principal, tá bom? E os objetivos específicos. Os objetivos vão ser sempre um verbo do infinitivo. Estudar, analisar, verificar, comparar, discutir. Alguém fala aí outro verbo? Qualquer verbo desse aí de escola, não é? Então, qualquer verbo desse que nós aprendemos na escola aí, você pode usar para usar nos seus objetivos específicos, ok? Nos seus objetivos. O objetivo principal é aquele mais amplo do seu trabalho, ok? E como que você vai fazer o objetivo principal? Lembra que eu coloquei lá na nossa figurinha da fórmula mágica, lá da sua problemática? Lá tem um articulador solução, tá bom? Lá tem um articulador solução, que é a análise, a aplicação, a avaliação, a compreensão, a síntese, o conhecimento, o estudo, tá bom? Você vai transformar o seu articulador solução em um verbo, tá bom? Então, você vai transformar esse seu articulador em um verbo e vai usar esse verbo como seu objetivo principal. Então, você vai analisar aí o resto lá do seu problema, tá bom? Vamos ver no caso aqui da Larissa, que o trabalho dela tá bem aqui, o problema de pesquisa dela tá bem legal. Então, como que nós vamos fazer o objetivo principal da Larissa? A Larissa dizia o seguinte: quais os efeitos jurídicos e sociais causados pela aplicação, tá bom? Da excludente de ilicitude nos crimes de homicídio praticados na atividade policial. Então, eu já tenho aqui um objetivo principal da Larissa, que é analisar a aplicação da excludente de ilicitude nos crimes de homicídios praticados na atividade policial. Então, eu já tenho o objetivo principal do trabalho da Larissa, tá bom? Eu vou aplicar a excludente de ilicitude nos crimes de homicídio praticados na atividade policial. Então, o seu objetivo principal vai ser o seu articulador solução transformado em verbo, tá bom? Mas aí ele tem de fazer sentido, tá? Não é só simplesmente... esse tema é o da Ana Luísa, isso, da Ana Luísa, isso, tá bom? Então, você vai pegar o seu articulador solução, vai transformar esse seu articulador solução em um verbo e vai fazer esse verbo como sendo o seu verbo lá do seu objetivo principal. Aí tem o da barriga de aluguel, não é? O da barriga de aluguel, o nosso articulador solução era desistência. Mas desistir não faz muito sentido no campo acadêmico, né? No campo de estudo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a desistência da barriga solidária e quais os efeitos jurídicos
que isso causará, tá bom? Então, o seu objetivo principal é seu articulador solução transformado em verbo, ok? E os seus objetivos específicos são metas. E aí você vai colocar o que você quiser, estudar as hipóteses de exclusão da ilicitude, analisar os crimes praticados, os homicídios praticados pelos policiais em ações da GLO desde 2019, tá bom? Analisar quantos policiais foram condenados por homicídios em ações. Então, aí você vai pegar as metas que você quer tratar, tá? Aquelas limitações que você fez do seu trabalho e vai colocar em forma de verbo no infinitivo. Beleza? Ok? Posso continuar? Posso, não é? Aí vem para a justificativa. Lá na justificativa você vai responder por que o seu tema é importante, qual é a viabilidade da sua pesquisa e qual é a oportunidade, tá bom? Se você quiser colocar essa justificativa lá na apresentação do seu trabalho, você também pode fazer. Beleza? Eu coloquei num trabalhinho para vocês, num documento lá no Moodle, uma série de perguntas que vocês vão responder para vocês fazerem a sua justificativa. Ok? Então, não deixem de dar uma olhada. E a metodologia, vocês vão explicar com base naquele mesmo quadrinho que eu coloquei lá no Moodle, qual é a metodologia que vocês vão utilizar para o trabalho de vocês. O que eu quero que vocês me entreguem no produto 2? O produto 1 corrigido, óbvio, tá bom? E os objetivos, a justificativa e a metodologia que você vai utilizar. Então, o que eu quero no produto 2? O produto 1 corrigido, tá bom? Então, corrijam o produto 1. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Eu tenho demorado um pouquinho para responder, é porque eu estou com uma carga excessiva de trabalho, então eu estou com muitos e-mails, principalmente do pessoal de TCC 2, porque eles já entregaram o primeiro capítulo, tá bom? Então, vocês fazem, se tiverem dúvidas sobre o problema de pesquisa, primeiro tenta responder com base naquela formulazinha mágica. Não conseguiu? Aí você me manda uma mensagem. Combinado assim? E no mais, galera, foi um prazer imenso estar em contato com vocês hoje. Estudem, fiquem em casa, que é o mais importante. Fiquem em casa se você pode ficar em casa. O meu cunhado, o ex-marido da minha irmã, ele está com Covid. Então, assim, já está próximo, tá bom? Está próximo das pessoas. Então, fiquem em casa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato, me manda um e-mail. Vocês sabem que eu sou acessível, tá bom? E eu estou aqui para ajudar vocês. Combinado? Que bom, Larissa, que esclareceu. A intenção desse encontro era justamente esse, não é? Tirar as dúvidas, fazer uma aproximação maior com vocês em relação ao TCC, porque o TCC que vocês vão fazer semestre que vem é muito importante. E se você tiver um projeto de pesquisa bem alinhado, você vai conseguir fazer seu TCC assim, ó. Tá bom? Beleza? Então, um beijo para todos, boa semana. E qualquer dúvida, já sabem, não é? É só entrar em contato, tá? Depois do produto 2, eu vou fazer novamente uma aulinha aqui com vocês, tá bom? Fazer novamente uma aulinha igual essa que eu fiz hoje, para nós discutirmos se teve problemas, às vezes a pessoa não gostou da correção, quer saber qual foi o problema, e aí nós vamos discutir. Mas aí, na aula do produto 2, nós vamos tratar só do assunto que é produto 2, que são os objetivos, a justificativa e a metodologia, tá bom? Beleza? Então, um beijo para todos vocês
Eu vou encerrar a gravação e nós nos vemos. Tchau, tchau.